Ah, querido Deus, mais uma vez me chego a Ti para colocar, Senhor, a minha vida diante de Ti, pedindo, Senhor, direção para falar mais deste assunto tão importante, que é o maior dos milagres que pode acontecer no coração do homem. Vamos falar hoje de salvação, no nome do Teu Filho amado, Jesus. O mar balança pra lá e pra cá, e Jesus ordena o vento e o mar. Ele manda parar, e no momento o vento para de agitar. E os discípulos admiram: quem é este que tudo obedece? É somente, basta ele mandar. A postura de Jesus ele pode mostrar quando o vento agride, ele manda quietar. A sua autoridade ele mostra ao falar. Era exemplo de vida que veio a ensinar. Hoje nós podemos a ele copiar. Por tantas vezes os discípulos puderam contemplar. Eles viram Jesus enfermidades curar. Eles viram também mortos ressuscitar. Também deu vista aos cegos, voltando a enxergar. Repreendeu espíritos imundos e o mais importante é a salvação que ele dá. Por tantas vezes os discípulos puderam contemplar. Eles viram Jesus enfermidades curar. Eles viram também mortos ressuscitar. Também deu vista aos cegos, voltando a enxergar. Repreendeu espíritos imundos e o mais excelente é a salvação que ele dá.
Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje separamos para falar da salvação. Ontem dormi pensando neste assunto. E interessante um sonho que eu tive durante o sono da noite, algo interessante. Sonhava que estava caminhando, realizando algum serviço, e eu levava minha filha, quando era pequena, nos braços. E durante aquela caminhada, não sei aonde a menina sumiu. Eu continuei a caminhada, era um período chuvoso, uma trilha difícil de andar. Cheguei num lugar que tinha uma descida e tinha aquele barro deslizante. Eu parei por um espaço de tempo, fiquei observando aquele caminho, imaginando como faria para passar sobre aquela trilha com tanta lama e escorregadio. Aí, de repente, aparece um grupo de adolescentes, de jovens, com uma roupa super branca, e aquela turma daqueles jovens, e junto com aquele adolescente, passava com toda a pressa por cima daquele caminho barrento e não sujavam a roupa. Aí, de repente, eu falei com uma daquelas jovens: o caminho está muito escorregadio. Ela falou: tá sim, mas dá para passar. E naquele momento eu peguei um impulso e fui caminhando também, gozado que nem o sapato eu sujava de lama. E quando passava por alguma poça de água, eu deslizava por cima sem me afundar naquela água. E aquele grupo que passava naquele pedaço de caminho tão difícil, eles passavam, além de correr, eles passavam com alegria. E daquele momento também me apresentei ali naquele restante de caminhada, uma alegria diferente. E ao amanhecer, eu, pensando naquele sonho, algo de interessante eu pude meditar. Aqueles caminhos difíceis, barrento, simboliza o mundo que nós estamos caminhando em tempos tão difíceis. Mas existe um povo que nunca vai se envelhecer, que representava aquele grupo de jovens com alegria e roupas super brancas. É um povo que está separado como igreja. E eu pude contemplar isto, e quando eu alcancei esta alegria de terminar aquela caminhada, eu pude também passar por cima daquelas lamas que é símbolo de pecado sem me contaminar com elas. E desde ontem eu estava meditando neste assunto de falar hoje sobre salvação. E o primeiro texto que eu separei para comentar este assunto foi 1 Crônicas 16, 23, que diz o seguinte: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Não importa o caminho que temos que passar, seja ele com espinhos, com lamas. Por que nós temos que passar sobre estas lamas, que é símbolo do pecado? O importante é que nós passarmos sobre estas lamas, sobre estes pecados, sem nos contaminar, porque precisamos anunciar este evangelho da salvação. E este versículo de 1 Crônica 16, 23, ele cabe muito bem em cima deste assunto, que é: cantai ao Senhor. Estarmos sempre
louvando ao nome do Senhor, agradecendo por períodos até um pouco difícil para atravessarmos, mas se tivermos fé, nada vai nos impedir. Pode ter lugar íngreme para subir, para descer, lama no meio do caminho, espinho, seja lá o que for, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos conduz, nos dando facilidade para romper tudo isso e, além de tudo, com alegria. Agora vamos estar abrindo Ezequiel 18, porque eu meditava muito nesse texto também, 18, do verso 2 ao versículo 5, que diz o seguinte: Que tem de vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais dirás este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo e justiça. Então, até aqui, vamos voltar ao sonho, naquela parte que eu não falei, que era sobre a minha filha, que eu carregava nos braços como uma criança, e depois ela some dos meus braços. Eu fiquei ali sem saber qual destino que tinha tomado a minha filha. Então, neste texto aqui, eu pude refletir. Nós temos os nossos filhos, temos o dever e obrigação de ensinar o caminho, e dentro das nossas limitações nós fizemos isto. E eles apanham uma certa idade, casam e vão viver a sua vida, não vai estar mais sob o nosso domínio, sob os nossos braços. Então, o interessante é que eu estava naquele caminho mesmo difícil, mas conduzindo ela nos braços. E com todo cuidado, com carinho, com amor. Mas, de repente, ela some dos meus braços, porque cada um pega a sua idade de adulto, a sua responsabilidade, vai viver a sua própria vida. E aqui nesse texto de Ezequiel 18, a partir do verso 2, eu pude entender por que ela sumiu dos meus braços. E o verso 2 que nós lemos, que diz assim, que dizeis vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. E por que Deus fala através do profeta Ezequiel para nunca mais dizer este provérbio em Israel? Porque a alma que peca, esta morrerá. E deixou bem claro que a alma do pai é de Deus, a alma do filho também é de Deus. Se ele é o Senhor, o dono, ele pode fazer o que quiser fazer. Ninguém pode cobrar nada porque é dele. E também nos mostra a responsabilidade com a salvação que ele envia até aos nossos dias. Como no verso 3, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais dirás esse provérbio em Israel. Por que não diz? Porque a responsabilidade ela é pessoal. Então, se
a responsabilidade é pessoal, que nós temos que prosseguir fazendo é obedecer aquilo que Deus nos ordenou a cada dia. E nós vamos encontrar um texto também, dois, interessante. Primeiro vamos meditar, eu nem anotei, mas primeiro Isaías 6, onde Isaías tem a sua experiência de salvação. Ele ali, em uma visão também, ele contempla a presença do Senhor enchendo aquele templo, e ele confessa os seus pecados ao Senhor. E no momento que ele confessa os seus pecados ao Senhor, o anjo vai lá no altar, pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías, e os pecados dele foram perdoados. E esta brasa viva que sai do altar do Senhor é semelhante ao sangue derramado na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados. Ali, quando ele confessa com seus lábios, a brasa toca aos lábios de Isaías e é anunciado para ele: os seus pecados foram perdoados. E depois que os pecados dele é perdoado, ele é capacitado em ser um instrumento na mão de Deus. Assim como nós também entendemos desta mesma forma. Isaías 62, 10 diz assim: passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-o das pedras, arvorai a bandeira aos povos. O que Isaías estava falando nesta profecia do capítulo 62, principalmente o versículo 10? Ele estava falando acerca de João Batista, que era aquele que viria diante do Messias, preparando o caminho. É interessante. Passai pela porta. Por que pela porta? Jesus é a porta. E é uma porta estreita que, se quiser levar alguma bagagem terrena, não vai conseguir passar, porque a porta é estreita. Então, há alguns detalhes concernente à salvação que nós temos que ter esta postura. Nós sabemos que quando Deus olha do céu, em Romanos fala claramente sobre isso, não viu um justo sequer, mas por não haver justiça entre os homens, ele arranjou um jeito para nos justificar. Semelhantemente àquela brasa que sai do altar e toca aos lábios de Isaías, o sangue de Jesus é derramado para a expiação de nossos pecados. Mas para isso nós temos que passar pela porta estreita, que não cabe ganância, não cabe invejas, não cabe prostituição, não cabe assassinatos, não cabe mentiras. Então, para passar por esta porta, tem que desprezar todas estas cargas. Avareza, orgulho e tantas outras coisas. Vaidade, porque Jesus, ele mesmo sendo o Rei dos Reis, ele se colocou o homem mais simples nesta terra. E ainda seguindo o versículo 10, diz assim: preparai o caminho. Aí quando fala desse ao povo,
E daqui a pouco nós vamos prestar atenção, que está lá no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Lucas, também acerca de João Batista, como era a sua pregação. Nós vamos mostrar estas pedras, que era simplesmente o coração dos homens que se achavam religiosos, e João Batista bate de frente com eles. O caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras. Aqueles corações duros que não, porque eu nasci na doutrina do meu pai, na doutrina dos anciões, na doutrina da religião que vivo, nem sabe ele que aquilo não é religião, é simplesmente uma denominação que seguiu uma tradição. Por que eu falo isso? Porque o próprio Jesus, ele nunca falou contra a religião, ele falou sempre contra as tradições. Tradições dos anciões, tradições dos escribas, tradições dos anciões e dos fariseus e tantas coisas, ele sempre debatia contra a tradição. Então, essa estrada aqui, ela precisa ser tirada, todas estas pedras, que fala muito do coração duro do homem. E agora, arvorai a bandeira aos povos. Qual é esta bandeira que nós carregamos hoje? É a palavra da verdade. Quando nós estamos aí observando muita gente falando que a palavra das Escrituras não tem mais serventia, substituindo aí com grandes estupidez, até usando termos bíblicos, mas foge da palavra, enfiando mentira no meio da verdade. Aí tem uma situação interessante ainda no Velho Testamento, quando Jó recebe aquela experiência de ser provado pelo próprio adversário das nossas almas. Então, Jó 5:4, ali apareceu um suposto amigo de Jó para exortar Jó. Elifaz. Então, ele é o tipo daquele que congrega junto contigo, conhece também dos preceitos bíblicos, mas ele vem com julgamento. Olha o primeiro julgamento que ele faz a Jó. Sobre seus filhos, que estava longe da salvação. E era até em parte verdade daquele homem, porque enquanto Jó estava ali oferecendo sacrifício pelos filhos, porventura estivesse pecando, as Escrituras são bem claras, enquanto Jó estava orando, os seus filhos estavam festejando, se banqueteando, e com certeza o nome de Deus não era exaltado naquelas festas, porque a palavra de Deus não é contra a festa, é contra as certas maneiras que executam estas festas. Porque a nossa maior festa hoje é adorar o nome do nosso Deus. Então ele fala isso, essa acusação para Jó, o quase faz Jó perder a sua bênção. Era aquele povo que era para estar ajudando com a palavra de conforto, com orações, vai com acusações, com juízo temerário que não cabe a eles. Mas como Deus cuida dos seus, aqueles 3 homens que foram ter com Jó, no meio foi um servo que estava cheio do Espírito Santo e deu uma palavra a Jó que ele pôde, no final, até orar por aqueles amigos que não eram tão amigos assim. Agora, Lucas 3:7, vamos falar sobre João Batista. Pois
após João, a multidão que saía para ser batizado por ele. E quando chegava esta multidão a João Batista, como ele recebia eles? Raça de víbora. Que vós quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Então João, ele começava a sua pregação assim, chamando de raça de víbora, porque era como aquela estrada cheia de pedra que ele veio para limpar. Então ele veio para tirar essas pedras, que eram esses corações duros daquela população que não queria saber nada da eternidade. O interesse deles é que viesse este que era prometido, o Messias, mas com uma espada na cinta, e chega lá cortar o pescoço do imperador romano e livrar Israel daquela escravidão terrena. Mas Jesus, ele veio para outra coisa, ele veio para livrar o homem da escravidão do pecado. Não era a escravidão que eles mereciam estar passando por comer tanta uva verde, vamos dizer assim, como nós usamos o texto de Ezequiel 18, 2 até o versículo 5. Então João veio para tirar essas pedras do caminho, para remover esses corações endurecidos. E então era a ira. Qual era a ira futura que João estava pregando? É a condenação eterna. Porque da morte física, esta já foi traçado desde lá do Éden, quando o homem desobedece, é a sentença que ele recebeu por causa do pecado. Mas aí via o seu filho enviando a salvação, não pela lei, substituindo a lei de Moisés, pela graça. O homem não tinha que ofertar nada a não ser o coração limpo para que ele pudesse habitar. Então, primeira coisa, João exortava aquele povo a se arrepender dos pecados. Então, é o ponto de partida para angariarmos esta única salvação. Porque João estava anunciando que esta salvação estava chegando. E no versículo anterior, no capítulo anterior de Lucas 3, Lucas 2:30, diz assim: e os meus olhos viram a tua salvação. Então, aquele servo que ali recebeu o menino para consagrar, e ele fala a esse respeito que os olhos dele tinha visto, tinha contemplado a salvação. Ele estava falando estou falando de Zacarias, quando ele vai apresentar o menino ali no templo, o 8º dia, ele se alegrou muito e confessa para Deus que ele podia partir porque os olhos dele tinham contemplado a salvação. Viram a tua salvação. E Lucas 19:9 fala de um ato muito interessante que é bom nós meditarmos. Ele fala quando ele é censurado por entrar na casa de Zaqueu, que era um publicano. E tudo indica que Zaqueu nem judeu ele era um gentil. E Jesus anuncia que a salvação tinha entrado na casa de Zaqueu.
E como hoje a salvação entra na nossa casa, não a casa de tijolo, de pedra, de argamassa, de madeira, mas sim a casa onde Deus deseja habitar, que é os nossos corações. Então vamos meditar. E por que que nós estamos, muitas das vezes, rejeitando a salvação por algo tão mesquinho? Por exemplo, quantos estão rejeitando, estão enjeitando esta salvação por uma latinha de cerveja, por um cigarro, por tantas coisas inúteis que não vai, que são cargas que não vai passar pela porta? O que nós queremos dizer? Que a salvação, ela é responsabilidade de cada um de nós. Então ele vem trazer esta salvação e cabe a nós cumprir com aquilo que nós devemos fazer, de querer esta salvação. Assim como aquele sacerdote, ele confessa que os seus olhos tinham contemplado a salvação, e nós precisamos estar limpando os nossos corações para esta salvação habitar. Não está transferindo a culpa como ali os filhos de Israel lá no início, como segunda em Ezequiel 18, que os pais tinham pecado, os filhos queriam pagar, e Deus fala claramente, não, aquele que peca, paga pelo seu pecado. E a sentença do pecado é a morte, mas não essa morte física, é a morte eterna. Só mais uma vez para ilustrar bem o que é esta segunda morte. Quando nós vamos para o original, a morte significa destituição da graça, essa segunda morte. Jesus trouxe perdão para todos aqueles que se arrependem, ele está pronto para perdoar. Mas se ele não se arrepende, tem um arrependimento falso, mentiroso, ele vai estar com seus dentes embotados, porque quem vai manchar... E nós pecamos muito no que falamos também, e nós precisamos estar meditando nisto. A responsabilidade é minha, eu não posso transferir minha culpa para o meu filho, pela minha esposa, pelo vizinho, por ninguém. A responsabilidade é minha e é sua também. Então vamos meditar um pouco, vamos parar de estar trocando esta salvação por coisas tão insignificantes. Todas as vezes é uma festa, um banquete cheio de bebedice, que o camarada perde seu estado normal e começa a enrolar a língua e falar besteiras. Quantas vezes acontece isso? Mas, e além de tudo, ele está procurando alegrar por uma alegria passageira que, quando é no outro dia, eu que nunca bebi, mas eu já ouvi várias pessoas falar que no outro dia, chamada ressaca, é algo difícil de suportar. E nós estamos, às vezes, o homem, quando eu falo nós, falando de homens, trocando a nossa salvação por um prazer momentâneo. Ah, hoje é sexta-feira, é dia de extravasar. Vai lá, extravasa, mas fica doente na segunda-feira. Para trabalhar é até difícil, porque o corpo já não está aguentando mais. E é um prazer momentâneo. Às vezes ele se sentiu alegre ali por uma hora, duas, porque o resto ele vai dormir porque está bêbado. Mas a nossa alegria é constante. É como aquela caminhada que nesta noite eu sonhava, que ela terminou uma caminhada
mesmo caminhos muito difíceis de passar, que é símbolo deste mundo, que não é fácil romper. Mas quando eu termino aquela caminhada, era uma alegria que eu não podia explicar. Então é isto que o Espírito Santo nos proporciona, que a salvação nos proporciona. E vamos encerrando louvando ao nome do nosso Deus, agradecendo por este rico momento de meditar nesta tão grande salvação. Senhor Deus, nós adoramos o Teu nome, pela grandeza, pelo Teu grande amor, pela misericórdia, pelo perdão e por estar nos capacitando a cada momento. No nome do Senhor Jesus. Amém.